A taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres, uma situação que se verifica em todas as faixas etárias. Os dados estão num relatório da Organização Mundial de Saúde. O documento refere ainda que todos os anos mais de 800 pessoas cometem suicídio. É o número mais elevado que as mortes por cancro da mama ou homicídios. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. António Sampaio, convidado do Bom Dia Portugal hoje. Soutor, há alguma justificação para o suicídio, a taxa ser mais elevada nos homens do que nas mulheres? Bom dia. Bom dia. Há pelo menos dois pontos que devem ser elencados. Ainda existe da parte dos homens uma dificuldade em se queixarem dos seus problemas e exporem problemas interiores e individuais e mesmo os exteriores com uma certa ideia de que isso é fraqueza. Portanto, e depois há também, pela parte da própria natureza da masculinidade, um acesso a meios mais violentos. Esses meios mais violentos são mais fatais do que outros, isto é mais frequente o uso de armas de fogo, é mais frequente a precipitação de alturas de pontes, de viadutos, do que propriamente o consumo, por exemplo, de substâncias, ou que, apesar de tudo, conseguem não ir tanto ao fim como são esses meios que os homens levam. É muito engraçado que, enfim, a depressão estatisticamente é maior nas mulheres, mas a taxa de suicídio é maior nos homens. Também por causa disso as mulheres terem mais facilidade em falar dos problemas. Atravessa todas as faixas etárias, digamos assim. Em matéria de números, tem havido aumento da taxa de suicídio? Atravessa todas as faixas etárias, mas como disse a peça, é mais nos homens. E vale a pena dizer que a faixa etária mais castigada é entre os 45 e os 55 anos de idade, mas nos jovens, entre os 15 e os 30, é a segunda causa de morte, o que é significativo, não é? Mas será a partida por questões diferentes, não é? Por questões diferentes. A primeira causa de morte é os acidentes de viação e a segunda é o suicídio. Não, em termos das razões de suicídio, estamos a falar dos 40 e tal anos numa faixa etária com mais responsabilidades, nomeadamente familiares, e nos adolescentes por outras questões. É diferente. Contudo, o suicídio apanha de facto todas as faixas e apanha sobretudo os países desenvolvidos, não é? Em Portugal, olhando para a realidade portuguesa, há acompanhamento suficiente para estes casos? Os sistemas de saúde têm o acompanhamento necessário? Pelo menos tem-se feito um grande esforço a esse nível. Mas, nomeadamente, existem linhas telefónicas de apoio, a voz amiga, a conversa amiga, a voz de esperança, que tem sido, que as pessoas têm já no seu isolamento, porque o suicídio acontece muito em situação de isolamento, capacidade de poderem ligar para alguém que as ouça. Depois também temos, acho que já sensibilizado grande parte, não só dos centros de saúde, como dos outros meios de saúde para ajudar a estas situações, mas vale a pena, como o grande risco do suicídio é a depressão. E vale a pena ainda fazer alguma literacia, providenciar alguma literacia acerca da depressão, porque a depressão é uma situação clínica que tira a esperança, e a esperança é que leva muitas vezes ao suicídio. Eu digo muitas vezes isto: é mais fácil encontrar num doente oncológico esperança do que um doente com depressão esperança. O doente com depressão não só não tem esperança, como tem culpabilidade, e o doente oncológico tem esperança e não tem culpabilidade. Estes fatores da depressão estão de mão dada com a morte autoprovocada. E isto tem que ser falado e tem que ser dito, e as pessoas têm que saber que a depressão é uma doença como as outras e têm que ter esperança e têm que pedir ajuda como de outra doença qualquer. Dr. António Sampaio, obrigada pelos alertas, trouxe hoje também aqui no Dia de Prevenção do Suicídio.